Ô irmãos, bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em todos os lares, né? Eu sei que a luta é grande, mas a vitória é certa. Eu creio que tudo isso vai passar. A Bíblia diz que passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão, né? Irmãos, está tendo uns comentários aí no YouTube, eu tenho visto, sobre o batismo nas águas, né? Uns concordam, outros não concordam, um diz que é para nós no tempo de hoje, outros diz que não. E eu quero ler aqui alguns versículos, né? Para ver o que os irmãos acham. Eu também acho que esse batismo não é para nós nos dias de hoje. Né? Esse batismo nas águas, ele teve um propósito. Isso era para os israelitas, né? A Bíblia vai falar mais sobre isso, né? A melhor coisa é deixar a palavra de Deus falar, né? Aí os irmãos vão ver se concordam ou não. Cada um tem um direito, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela não é de particular interpretação, né? Então a palavra de Deus ela é a verdade, ela fala por si só. Eu quero ler alguns versículos aqui com os irmãos que fala sobre isso, esse assunto, né? Sobre o batismo nas águas. Está escrito aqui em Lucas 1. Vou começar aqui no livro de Lucas 1. Né? Lucas 1, do 1 ao 5. Está falando aqui sobre Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: Não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem lhe darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já dentro do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor. Então, o que é que esse versículo está dizendo aqui, né? Que João ele veio com um propósito. Ele veio para converter os filhos de Israel ao Senhor. No versículo 17 está falando assim: E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência do justo, e habitar para o Senhor um povo preparado. Você vê que está falando que ele veio no espírito e no poder de Elias. Quem era Elias? Era um profeta, né? Então, aqui João ele veio com um propósito. Não para os gentios, mas para converter os filhos de Israel ao Senhor. Aí aqui nos versículos 57, está falando assim sobre o nascimento de João. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouvindo-lhe os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e partiram-se para seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de Zacarias. Aqui tem vários outros versículos, né? Mas para não tomar conta do vídeo, aí eu estou abreviando algumas coisas aqui. Mas está falando assim, que chegou o tempo de nascer o menino, Isabel deu à luz e eles foram circuncidar o menino, né? Porque aqui eles eram os circuncisos. Nós aqui para eles, nós éramos inimigos dele nessa época, né? Nós era da incircuncisão.
Então aqui era a lei de Moisés. Eles tinham que, quando o menino nascia, tinha que ser circuncidado o menino. Era o costume dele, era a lei daquela época, né? E Jesus, ele veio para quê, irmãos? João, a gente já viu que ele veio com um propósito, para converter os filhos de Israel ao Senhor, não a nós, os filhos de Israel. Nós não somos israelitas, né? Aí no capítulo 2 está falando aqui sobre o nascimento de Jesus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completares os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito. Enfaixou-se e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, né? Aqui está no capítulo 2, do 1 ao 7, falando sobre o nascimento de Jesus. Aí eu vou passar aqui, irmãos, para o versículo 21. Nós paramos aqui no 7, eu vou pular para o versículo 21. Está falando sobre a circuncisão de Jesus. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como ele chamara o anjo, antes de ser concedido. Passado 8 dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-o a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Vemos? Aqui tudo isso fazia parte da lei. O nascimento de Jesus, o nascimento de João. Isto tinha um propósito. Era sempre para os filhos de Israel. Isso aqui, nós nem entrava aqui ainda, nem fazia, nós estava longe aqui de fazer parte desse povo, né? Aqui eram os israelitas, né? Aí aqui Jesus cresceu e ele foi ser batizado, né? Então nasceu o menino, conforme a lei, foi circuncidar, foi ser apresentado, né? Dali ele foi para o batismo. Vamos aqui no Mateus 3, né? Que aí é onde entra o batismo nas águas. Né? Vamos ver para que Jesus foi batizado, né? Está escrito aqui no Mateus 3,13. Por esse tempo dirigiu Jesus para a Galiléia, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João falou para Jesus quando viu ele: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Porque ele sabia que Jesus ia batizar com o Espírito Santo, né? Porque Deus já havia avisado para ele. Aquele que descer sobre uma pomba, né? É ele que vai batizar com o Espírito Santo. E João entendeu isso. Ele falou: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Batizado Jesus, logo saiu da água. Eis que lhe abriram os céus, viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis aí a voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. Vendo, irmão? Então, quando Jesus ele foi ser batizado, João falou: Eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Só que Jesus disse: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E o que a palavra quer dizer por enquanto, né? Não era para sempre, para o resto da vida esse batismo, era por enquanto, porque tinha um propósito esse batismo, e nós vamos entender mais para frente, né? Então Jesus ele saiu do batismo. Vamos falar de uma cura que ele fez logo após o batismo. Tem muitas outras coisas aqui, né? Para a gente abreviar, eu vou logo para a cura, né? Ele curou um leproso. Você vê que isso fazia parte da lei, né? Está escrito em Mateus 8. Mateus 8, do 1 ao 4. Então, quer dizer, o menino nasceu, foi circuncidado conforme a lei, foi apresentado, foi se batizar, né? Conforme a lei mandava. E ele falou: Deixa por enquanto. Aí, saindo do batismo,
Ele foi curar esse leproso. Está escrito no livro de Mateus 8, do 1 ao 4. Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguia. E eis que um leproso, tendo aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, para fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Você vê, irmão, que Jesus ele falou aqui, era lei. Então ele curou o leproso, ele falou assim: olha, não diga nada a ninguém, mas vai e te apresenta ao sacerdote, para fazer segundo a lei que Moisés ordenou, né? Aí está escrito aqui em Levítico 4, do 4, né? Vamos ver aqui, irmão. Levítico 4. Onde está falando sobre essa lei de Moisés, né? A lei acerca do leproso, depois de sarado. Então, quer dizer, Jesus curou aquele leproso e ele falou: olha, não diga nada a ninguém, vai lá e apresenta ao sacerdote segundo a lei de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: esta é a lei do leproso. No dia da sua purificação será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. E se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se torne para aquele que se houver de purificar 2 vezes viva e limpas, e pau de cedro, estofo, carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote queimar e imolar uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Tomara a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o isopo e molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes e sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Aspergirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele de quem se purificar, lavar-se-á as aves para todo o pelo banhar-se com água, e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia rapará todo o seu cabelo da cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará as suas vestes e banhará no corpo na água, e ele fica limpo. Então era costume desse lavar da água. Ele falou assim, depois que, quando Jesus curou o leproso, ele falou: vai lá e apresenta, né, ao sacerdote, porque essa era a lei, né? Jesus, ele estava debaixo da lei, então tinha que se cumprir a lei. Então Jesus, ele veio com um propósito para o cumprimento da lei. Quando ele curou aquele leproso, ele podia falar: não, ele tinha autoridade. Ele veio, ele era Deus, né? Ele tinha autoridade. Mas ali ele veio para cumprir, né, os mandamentos de Deus. Ele não podia ultrapassar isso. Então ele tinha que cumprir a lei de Moisés. Ele falou: vai, não fala nada a ninguém. Vai lá e apresenta ao sacerdote, né, que esse é o costume da lei, né? Então ele foi lá. E você vê que aqui tinha que ser lavado com água, né? Água e a pomba era molhada no sangue, né? Isso já fazia parte do que ia acontecer, né? Está falando aqui sobre o que Jesus ia fazer mais para frente. Mas isso ainda está mais para frente, né? Eu estou mostrando aqui que João, ele veio com o propósito de converter os filhos de Israel ao Senhor. Jesus também, ele veio, nasceu, foi circuncidado, foi apresentado, se batizou. Quando ele foi se batizar, João falou: não, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Ele falou: deixa por enquanto. Então a gente tem que entender, né? O por enquanto não é para sempre. Quando eu falo: deixa isso aqui por enquanto, logo eu vou tirar. Então quer dizer que isso não vai ser para sempre. Vai ter uma hora certa que isso vai ter que ser tirado dali, né? Quando uma coisa é por enquanto, não é para sempre. Então vamos lá, né? Dá para entender que esse batismo que Jesus participou nas águas, o batismo de João, não era para sempre. Tinha um tempo que isso ia se acabar, né? Aí ele curou o leproso, falou: vai lá e se apresenta ao sacerdote, que esse era o costume da lei, né? Está no Levítico 14, do 1 ao 10, né? Aí em seguida que ele foi fazer o quê, né? Ele nasceu, foi circuncidado, foi batizado
E aí ele foi fazer o quê? A escolha dos 12. Está escrito em Mateus 10, né? Mateus 10, do 1 ao 6. Vamos ver aqui, irmãos. Mateus 10, do 1 ao 6. Só um minuto, irmãos. Mateus 10. Aí ele foi escolher os 12. Então, quer dizer, nasceu, circuncidou, foi apresentado, foi batizado nas águas, curou o leproso, e aqui ele foi escolher os 12. Está escrito aqui em Mateus 10, do 1 ao 6. Tendo chamado os 12, os discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Aqui está o nome dos 12, né? Aí, para não prolongar muito, porque o vídeo é curto, aí está falando aqui no versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: Não torneis aos gentios, nem entreis na cidade de Samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você vê quando ele escolheu os 12, ele falou, aos 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, não tomes rumos aos gentios, né? Mas de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você vê que tinha um propósito. João, ele veio com o propósito de converter os filhos de Israel ao Senhor. Jesus também veio com esse propósito, né? Vamos entender para frente. Ele falou, você não entre na cidade dos gentios, né? Mas de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso não tinha nada a ver com a gente, né? Não tinha nada a ver com a gente, a escolha dos 12. Aí está falando da mulher cananeia, né? Está em Mateus 15. Olha o que ele disse para a mulher cananeia, se isso tinha a ver com a gente, né? Deixa eu ver aqui, se é Mateus mesmo, Mateus 15, 21. Mateus 15, 21. Quer dizer, nasceu, foi circuncidado, apresentado, se batizou na água, escolheu os 12 e falou, não tome rumo aos gentios, mas de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí no Mateus 15, 21, apareceu uma mulher cananeia atrás dele quando ele seguia com a multidão. Partiu Jesus dali, retirou para as cidades de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras, e os seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus lhe respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, sim, Senhor, socorre. Então ele respondeu, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Você viu o que ele disse para aquela mulher cananeia, porque ele era israelita, né? Ele falou, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ele lhe disse, ó mulher, grande é a tua fé, faça conforme tu queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Você viu o que ele falou para aquela mulher? Ele era israelita. Ela veio clamando atrás dele, ele não respondeu palavra nenhuma. Aí ela começou a insistir, porque a filha dela estava endemoniada. Ele, porém, falou, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Você vê que se é no tempo de hoje, irmão, um pastor, um apóstolo fala uma coisa dessa para a gente, por menos coisas a pessoa já não vai mais para a igreja. Olha o que ele falou para essa mulher. Ele falou, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela falou, sim, senhor, mas contudo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Ele falou, mulher, grande é a tua fé. E desde aquela hora a filha dela foi curada, né? Aí nós vamos para Mateus 28, que eles falam que Jesus enviou os discípulos para batizar, né? Mateus 28. Só que eles começam 19 e 20, mas não começa no 19 e 20. Mateus 28, aqui começa no versículo 16. Mateus 28, 16. Seguiam-se os 11 para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. Então quer dizer os 11. Aqui o Judas já não estava mais, né? Ele chamou os 11 discípulos dele, que era ainda no tempo da lei. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus designara. E quando ouviram, adoraram. Alguns duvidaram. Jesus, aproximando, falou, dizendo, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas muitos estudiosos da Bíblia aí, que entendem mais do que eu, ainda dizem que esse versículo aqui é acrescentado, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Aqui Jesus falou aqui para os 11. Judas já não estava mais, ele chamou os 11 discípulos dele, não tinha nada a ver com a gente, né? É ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aí está dizendo aqui em João, vou entrar em João aqui, né? João 1, 29 ao 33. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo aqui. João 1, 29 ao 33. João 29. Aí. No dia seguinte viu João Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Você vê que João está explicando por que ele está batizando com água. Ele falou: eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, por isso eu vim batizando com água, né, irmão? Então esse batismo ele tinha um propósito. Era para apresentar Jesus ao povo de Israel. Não era para nós, não tinha nada a ver com a gente. Como não tem até os dias de hoje, esse batismo com água. Se fosse assim, Jesus não precisava vir. Ele veio para quê então? Ele veio porque ele veio debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Nesse tempo era só lei. Você vê que ele curou o leproso, ele falou: vai lá, se apresenta ao sacerdote. É como a lei, ele circuncidou, tudo os costumes dos israelitas daquela época. E João testemunhou dizendo, está no versículo 32 assim, ó. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele que sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Você vê? Deus falou para João: ó João, aquele quando você batizar, quando você viu descer uma pomba sobre ele, é ele que vai ser batizar com o Espírito Santo. E João repetiu de novo: eu não conhecia ele, mas para que ele fosse manifestado a Israel, por isso que eu vim batizando com água. Porque os outros foram perguntar: se você não é Moisés, não é Elias, não é o Cristo, por que você está batizando então? Ele falou: eu não conhecia ele. Esse propósito do batismo era para isso, era para que ele fosse manifestado a Israel. Não tem nada a ver com a gente, né? Mas os irmãos querem usar isso para os dias de hoje. Aí no livro de Romanos aqui, né? Então a gente está entendendo que Jesus ele nasceu, foi circuncidado, foi batizado nas águas, disse que aquilo ia ser só por um tempo, ia ser por enquanto, deixa por enquanto, até cumprir toda a justiça. Aí no livro de Romanos 15:8, vamos ver o que diz aqui, né? Romanos 15:8. Está falando assim, Romanos 15:8. Está falando assim. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar a promessa feita aos nossos pais, e para que os gentios glorificassem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, está vendo? Jesus ele era ministro da circuncisão, ele não era... Aqui não existia graça, né? Aqui era só lei pura. Você vê que ele era ministro da circuncisão, era a lei de Moisés. Ele tinha que cumprir a lei de Moisés, ele veio para isso, ele era ministro da circuncisão. Nós era incircuncisos, aqui nessa época nós era inimigo, era considerado como inimigo dele, ele não tratava a gente como amigo, não podia nem chegar perto. Jesus falou: não vai na casa dos samaritanos, né? Disse para aquela mulher: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar o cachorrinho, porque ela não era israelita, né? Era um povo que tinha uma inimizade. Até quando aquela mulher chegou no poço, ele chegou no poço de Jacó, aquela mulher, os samaritanos não lidam com os judeus. Como tu, sendo judeus, vem pedir água a um samaritano? Porque tinha essa desavença entre eles, né? E Jesus era ministro da circuncisão. No livro de Gálatas 4:4 está dizendo assim.
4:4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de recebermos a doação de filho. Tá vendo? Aqui já começou a chegar já perto da gente, né? Ele veio nascido de mulher, ele veio nascido debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, né? A lei de Moisés, aquela circuncisão, se apresentar ao sacerdote, ser apresentado no templo, né? Aqui em João 19, 28, vamos ver aqui, né? João 19, 28. Quer dizer, ele era ministro da circuncisão, não do incircunciso, nós éramos incircuncisos, né? João 19, 28. Aonde que nós vamos entrar nisso aí, né? Ele disse, por enquanto, até que se cumpra toda a justiça. A justiça de Deus se cumpriu aonde? No João 19, está dizendo assim, né? Nós vamos achar aqui. João 19, do 29 ao 30. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebederam o vinagre com uma esponja, e fixando num caniço de esopo lhe deram-lhe na boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aqui cumpriu toda a justiça. Quando ele foi levado à cruz, deram-lhe uma esponja com vinagre para ele. E ele, quando ele tomou, ele falou, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aqui, irmão, a lei de Moisés, esse batismo com água, essa circuncisão, apresentar no templo, criança tinha que ser apresentada no templo, quando curava um leproso tinha que levar ao sacerdote para confirmar se o sacerdote tinha que examinar se foi curado mesmo, tinha todos aqueles ritos, lavar com água corrente, tudo isso a partir daqui acabou, irmãos, porque aqui Jesus ele cumpriu toda a lei, ele veio por esse propósito. A Bíblia diz que a lei e os profetas vigoraram até João. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos, Mateus 17, né? Quando ele estava indo para o monte, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Mateus 17 está falando aqui, né? Sobre a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João. Você vê quem andava com ele, né? Pedro, Tiago e João. Aqui está falando na transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João. Ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Quem era Moisés e Elias? A lei e o profeta. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo uma nuvem do céu uma voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Quando Jesus foi transfigurado no monte, apareceu quem? Moisés e Elias, a lei e os profetas. Quer dizer, ali estava terminando, né? Esse propósito da lei, essa obrigatoriedade da lei. Ali apareceu Elias, que era a profeta, e Moisés a lei no monte. E aí Jesus ele morreu por nós, né? Ali, quando ele foi para a cruz, que ele morreu, ele entregou o Espírito, ele falou, tudo está consumado. Esse propósito da lei acabou, ele veio para isso, por isso que ele falou para João, deixa por enquanto até se cumprir toda a justiça. E como que se cumpriu essa justiça, né? Está escrito aqui em Romanos 15, né? Romanos 5. Como que se cumpriu essa justiça? Que ele falou para João, deixa por enquanto, João, porque assim convém cumprir tua justiça. Romanos 5. Romanos 5, vou pular para o 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte,
Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Está vendo? Aqui Jesus, por esse ato dele ter ido para a cruz, ali ele cumpriu toda a justiça. Foi o que ele falou para João no batismo. Ele falou, deixa por enquanto, João, até se cumprir toda a justiça. Ele sabia que ele ia ter ido para a cruz, né? Ele falou que o propósito dele era esse. Ele ir e morrer na cruz por nós, para resgatar nós que estávamos perdidos, né, debaixo da lei. Todos eles estavam debaixo da lei, mas eles não obedeciam a lei. É como nos dias de hoje, se a pessoa prega a lei dentro da igreja, a Bíblia diz que ele tem que observar todas. Tinha que ter um sacerdote, tinha que ter o templo ainda para apresentar as crianças, circuncidar os meninos, eles não querem circuncidar. Os pastores de hoje só querem batizar na água. Aí tinha que ter um sacerdote, você vê que tinha todo esse rito. Tinha que nascer, tinha que circuncidar o 8º dia, batizar nas águas. Quando curasse alguém, tinha que ter um sacerdote para confirmar aquela cura. Não tem nada disso de hoje. Aí eles querem pegarem alguma coisa da lei e trazer, mas a Bíblia diz que se eles fazer algo da lei, tem que cumprir todo, tem que ter todos esses ritos. Não é só batizar nas águas, e o resto não faz? A Bíblia diz que se você tropeçar num só ponto da lei, você é culpado de todos. Não é para nós hoje, isso era coisa da lei. Se você pega a lei e traz para a graça, você está sendo condenado. Porque a Bíblia diz que, ou até o Tiago diz, se você observar uma coisa da lei e não confirmar, você é culpado de todos. Então a lei acabou esse tempo da lei, de ter que se batizar na água, ter que circuncidar o menino, ter que, quando for curar alguém, levar um sacerdote. Não tem mais o templo que... Até na época do templo, Jesus falou, não era de qualquer jeito. Você tem que se converter para a oração ser ouvida, né? Então está dizendo aqui Jesus, quando ele veio, que ele falou para João, quando eu for batizado, deixa por enquanto, João, até que se cumprir. Aqui se cumpriu. Ele chegou na cruz e ele falou, ó Pai, está consumado. Tudo que precisava fazer para resgatar o povo debaixo da lei, eu fiz, né? Ele fez, ele se entregou. Aí em João 1, do 1 ao 10, está dizendo assim, né? João 1, do 1 ao 10, está dizendo assim, ó. Então, João 1, 10, já vou pular assim porque o vídeo é pouco, né? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, dele o poder de ser chamado filho de Deus. Então quer dizer, ele veio para resgatar os israelitas, mas eles não quiseram saber, né? Eles não deram crédito. Muitos judeus estão esperando Jesus vir até os dias de hoje. Então a Bíblia diz assim, que ele veio para os que era seu. Jesus ele veio com propósito para os israelitas, mas os israelitas não os receberam. Então falando assim, pois todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Nós não somos chamados filho de Deus porque nós batizamos na água. Foi porque os israelitas não receberam. Então ele falou, todos quantos receberam, todos quantos creram nele, deu o poder de ser chamado. Nós chamamos filho de Deus porque nós cremos nele, não porque nós somos batizados na água. Porque até Jesus falou assim, olha, não é o que entra na boca do homem que contamina o homem, mas é o que sai. Não adianta o cara tomar um banho. Será que um mergulho só vai converter o cara de tantas coisas ruins que tem na vida da pessoa? Então era fácil. Jesus não precisava morrer na cruz. Era só chegar dentro de uma determinada igreja, batizar o camarada, mergulhar ele na água. Quando ele sair, ele já saiu uma nova criatura. Não matar mais, não mentir mais, não adulterar mais, largar o vício, largar a mentira, largar tudo. É fácil assim? O camarada chegar numa igreja, dar um mergulho, e quando o cara já sair convertido de uma vez? Não. Isso demora, tem um propósito. Isso aqui tem um tempo. Ele vai ser limpo com a palavra, ouvindo a palavra. João falou aqui, Jesus falou para os discípulos, falou assim, ó. Como que se limpa um camarada, um pecador, um cara que está no erro? É através da palavra. João falou assim, Jesus falou para os discípulos, ó.
vós está limpo pela palavra que vos tenho falado. Então é pela palavra que a pessoa se limpa, não é por causa do mergulho na água. O mergulho na água era coisa da lei, pertencia aos israelitas. Você vê que aqui no livro de João, né? 15:3, está falando, vós está limpo pela palavra. Aí Jesus, o que ele foi fazer aqui, né? O próprio João, no João 13, né? 13:10, está falando assim, declarou Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós está limpo, mas nem todos. Você vê que Judas, todos ouviram a palavra. Aí ele falou assim, ó, vós já está limpo, mas não todos, porque ele sabia que tinha um ali que não deu crédito para a palavra dele. Então, quer dizer, estava sujo. Ouviu a mesma palavra, ele falou para os discípulos, a voz já está limpa, mas nem todos. Porque ele sabia que Judas estava ali, era um traidor. Ele falou, Judas não está limpo. Ele sabia que Judas não estava limpo. Não é um mergulho na água que vai limpar um camarada, que vai converter ele. Vai ser através da palavra de Deus. Eles estavam ouvindo ali, andando com Jesus, ouvindo a palavra. E aí Jesus falou, você já está limpo pela palavra. Jesus já estava ali pregando a graça ali para eles. Vocês vão ser limpos pela palavra. Você está limpo pela palavra. Aí ele falou aqui, quando ele foi lavar os pés do discípulo, é engraçado, né, irmão? Porque no batismo na água, ele falou assim para João, deixa por enquanto, até se cumprir toda a justiça. Ele sabia que ele ia ter que ir para a cruz, né? A justiça ia ser cumprida quando ele entregasse a vida dele na cruz. E aqui ele disse que isso ia servir como exemplo. Quando ele lavou os pés do discípulo, ele falou que isso fica como exemplo. Quer dizer, uma coisa, se a gente batizar nas águas, que era uma coisa transitória, era uma coisa que tinha um fim, era por enquanto, isso eles querem trazer para o dia de hoje. Aí quando Jesus lavou o pé do discípulo, ele falou, isso aqui vai ser como exemplo. O que eu estou fazendo agora, vocês não vão entender agora, vocês vão entender depois. E quer dizer, uma coisa que era para exemplos, os pastores deixam de lado. E um negócio que era um negócio transitório, que tinha um tempo de acabar, eles querem trazer para o dia de hoje. Então, quer dizer, se tivesse que batizar nas águas, também tinha que estar lavando os pés de todos os membros, né? Porque isso era como exemplo. Mas tudo isso tinha um propósito. Jesus estava ensinando aqui, porque ele, como sendo Deus, ele, como sendo Senhor, ele lavou os pés do discípulo, nós tínhamos que fazer assim um pelos outros, né? Pelos irmãos. Se tivesse que lavar um pé de um irmão, a gente podia ser o que for. A gente, como Jesus, ele foi humilde para isso, a gente também tinha que ter essa humildade, né? Para fazer isso com o irmão, né? Então ele foi ensinar para a gente que ele sendo Deus, ele sendo Senhor, ele foi lavar os pés do discípulo. Mas cadê que esse pastor quer fazer isso hoje? Quer nada, hoje só fala em dízimo, oferta, essas coisas, quer trazer coisas da lei, resgatar o que eles querem. Mas só que a Bíblia fala, a Bíblia é bem clara. Se você pegar alguma coisa da lei e você tropeçar em um ponto, você é culpado de todos. Se você pegar o batismo na água, você tem que circuncidar a criança. Eles apresentam a criança. Isso é coisa da lei. Isso é coisa da lei. Isso se fazia na lei, não se faz mais hoje. Você vai apresentar a Jesus um negócio, um filho que foi ele que deu condição da mãe gerar, ele que deu condição da criança nascer. Isso era coisa da lei, isso era coisa de israelita, de apresentar criança. Hoje não se apresenta mais criança, hoje não circuncida mais ninguém. Isso era tempo da lei, isso era transitório. Jesus ele falou, isso vai ser por enquanto, deixa. Agora nós somos batizados com o Espírito Santo. João falou, ele vai ser, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Ele sabia que o batismo mesmo era com o Espírito Santo. Aquilo ali era só um propósito de Jesus ser apresentado a Israel. Ele falou, eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizando com água. Ele explicou. Para que vocês estão batizando então? Ele falou, para que ele fosse apresentado a Israel. Só para isso que tinha um batismo com água, porque isso não convertia ninguém. Se os discípulos que estavam andando com Jesus, ele falou, você está limpo pela minha palavra, mas nem todos estavam dando ouvido à palavra dele. Judas foi um que estava andando com ele, mas era um traíra. E Jesus ele falou, vós está limpo, mas nem todos, né? E Zacarias 3,9 está dizendo assim, Zacarias 3,9. Você vê que Zacarias 3,9 está falando assim que Deus ia tirar o pecado do mundo num só dia. E tirou. Tirou quando Jesus foi para a cruz. O pecado não saiu
quando ele foi batizado nas águas. Ali o pecado estava no mundo ainda. O pecado saiu do mundo quando ele foi batizado na água. Ou quando ele foi para a cruz, quer dizer. Porque eis que a pedra que pus diante de ti, Josué, sobre esta pedra única estão os sete olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Ele tirou toda a iniquidade. Ali na cruz ele tirou toda a maldade da terra, toda essa justificação da lei. Tudo ali na cruz ele falou, está consumado. Foi na cruz. Acabou o tempo desse negócio de batismo, de circuncisão, de apresentar a criança. Todas essas coisas da lei, de curar uma pessoa e levar ao sacerdote. Isso era tudo coisa judaica. Isso não pode se trazer para os dias de hoje. Porque a Bíblia é bem clara, se você pegar um ponto da lei e não cumprir todos, você é culpado de todos. As pessoas gostam de ler Mateus 28, né? Que por um caminho, se o diabo vier, por certo ele fugirá de ti. Mas antes disso, Moisés falou, ó, para isso se cumprir, vocês têm que cumprir todos esses requisitos da lei antes. Tinha que ter a lei do liverato. Quando a mulher casava, se o marido dela morria, o cunhado tinha que casar com ela, era obrigatório da lei. Teve um que não quis casar com ela, ela cuspiu na cara do peão. Era a lei de Moisés, né? E cadê que eles fazem isso hoje? Então quer dizer que se meu irmão morreu, eu vou casar com a minha cunhada? Na época da lei era assim. Então quer dizer, se eu batizo nas águas, irmão, eu tenho que cumprir todos os mandamentos da lei, que senão eu sou culpado de todos. Não é só batismo na água, não é só dízimo. Tem que cumprir todos os requisitos da lei. Então não adianta eu querer chegar na lei e pegar só o que me interessa, só o batismo na água, que o que o batismo na água vai fazer? É mais um membro que eu tenho. Quando é batizado nessa igreja, quer dizer, eu tenho que ir nessa igreja, eu sou batizado ali, então quer dizer, isso favorece as igrejas. Eu sou batizado nas águas, quer dizer, mais um membro, mais um dízimo, mais uma oferta, mais um que está aqui. Então esse é o propósito de hoje, porque antigamente o propósito do batismo nas águas era só para que Jesus fosse manifestado a Israel. E Jesus falou, isso vai ter um tempo, e o tempo acabou. Quando ele foi para a cruz, ele falou, está consumado. Irmão, aqui ele era o caminho. Vamos ver se dá tempo aqui, irmão, em Hebreus. Quer dizer, em Hebreus 10, 22. Está falando assim, ó. Hebreus 10, 29. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote segundo a casa de Deus, aproximando deles com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado com água pura, pelo sangue dele. Até o caminho se fez novo. Antigamente ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o caminho que o apóstolo Paulo perseguia. Ele falou, eu perseguia esses do caminho. Era um caminho da lei, era o caminho da circuncisão. Agora mudou, hoje é o caminho que é, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus. Hoje é pelo sangue, não é pela água. Pelo sangue que ele derramou na cruz, nós temos acesso ao Pai. Nós não precisamos de batismo na água, não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de circuncisão, não precisa de nada disso que a lei obrigava a gente a fazer, né? Negócio de matar boi, está falando assim que tudo antigamente se fazia pelo sangue, né? Tudo tinha que ter o sangue. Tanto é que Deus se agradou da oferta de Abel, mas de Caim não se agradou, porque Caim apresentou as coisas que pertenciam à terra, e a terra estava debaixo de maldição. Abraão, eles falaram, Abraão deu dízimo, Abraão ele deu das coisas da terra. E ele também era rico. Abraão não deu um cordeiro, ele deu os despojos, o dízimo do despojo, ele deu da terra. Naquela época, a terra estava debaixo de maldição. Você pode ler em Gênesis 3, ali no versículo 20. Está falando sobre isso, que naquela época, como Adão desobedeceu, a terra estava debaixo da maldição. Então Caim ele deu coisas da terra para Deus, ofereceu coisas da terra para Deus, ofereceu uma coisa debaixo de maldição. Aí eles vêm falar, mas Abraão deu dízimo. Deu dízimo de coisa da terra. Era uma época que a terra estava debaixo de maldição.
Aí ele pôs a lei, ele falou, agora vai ter uma lei. Como não tem uma lei ainda, agora eu vou colocar uma lei. Antes da lei, Moisés também matou um egípcio. Então quer dizer, nós temos direito de matar porque foi antes da lei? Não. Aí Deus colocou uma lei porque a lei para nos conduzir a Cristo. Agora você vai entender o que está acontecendo. Como não tem lei, ele colocou um sinal em Caim. Ele falou, não, Deus é justo, não tem uma lei ainda, agora eu vou colocar uma lei, Moisés. Você vê que um que matou o egípcio, Deus chamou ele para, através dele, estabelecer essa lei. Então a lei de Moisés veio para nos conduzir a Cristo, para falar, olha, você está errado nesse ponto. Se você continuar errando, você vai ser apedrejado, você vai morrer, você vai ser... Deus colocou a lei. Aí a lei nos conduziu a Cristo. Nós chegamos a Cristo, agora nós entramos, temos acesso a Deus através do sangue dele. Não através do batismo nas águas, né? Então a gente tem que observar, né? Não comete tudo que os outros falam, a gente tem a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, Deus ele disse, você tem que examinar as escrituras. Então quer dizer que se eu pegar uma coisa da lei, eu tenho que cumprir todas, eu tenho que cumprir todas. O batismo na água pertencia à lei de Moisés. Foi bem aqui, João já falou, foi para que ele fosse manifestado a Israel, por isso que eu vim batizando com água. Se o próprio batizador está explicando por que ele está batizando com água, por que hoje estão falando, não pertence à salvação. A salvação nossa veio depois que Jesus ele se entregou na cruz. Foi pelo sangue dele. Nós temos acesso ao Pai pelo sangue, pelo novo e vivo caminho. Aquele caminho era um caminho judaico, era um caminho da lei, era um caminho dos fariseus, os discípulos dele não podiam nem chegar perto da gente, era um caminho da inimizade. E está falando em Efésios que através do sangue dele, da derramada dele na cruz, acabou a inimizade. Todos nós temos acesso, nós somos todos iguais. Por quê? Porque ele se entregou